Olá, irmãos. Paz de Deus, tudo bem com vocês? Quero gravar aqui uma introdução e quero pontuar alguns pontos com vocês com relação ao estudo do Terra Plana. Meu nome é Márcio, tenho um canal de estudos no YouTube, Efraim Ministério Sode. Também posto os estudos no Facebook, Márcio Eleutério. Se você não é meu amigo no Face, me adicione, tá certo? E é um assunto aí que está muito recorrente nas redes sociais, tá certo? E a frase que o Senhor Deus ministrou no meu coração para falar de terra plana envolve sol, lua e estrelas, tá certo? Ou seja, né, a criação de Deus. E essa criação de Deus foram feitas com um objetivo, que é revelar a glória de seu Filho, isto é, Jesus Cristo. Sol, lua e estrelas, tá certo? E a frase que o Senhor Deus colocou no meu coração é aquela que Jesus fala lá nos Evangelhos, quando os poderes dos céus serão abalados. O sol escurece, a lua se torna em sangue e as estrelas perdem o seu brilho ou caem do firmamento, certo? Por que Jesus chama esses três elementos de poderes dos céus? Uma vez que ele ressuscitado, Mateus 18, 28, ou Mateus 28, 18, alguma coisa assim, que ele fala, né? Todo poder no céu e na terra é me dado, né? Ou seja, ele se revestiu de todo o poder que é me dado, né? Só que aí Paulo vai falar na sua carta que este poder ele o deu, o ortogou à igreja. Ele colocou esse poder na igreja, isto é, no seu corpo. Então todo esse poder está no corpo de Jesus, tá certo? E agora ele pega e ainda fala, né, quando ele está falando de escatologia do tempo do fim, que os poderes dos céus serão abalados. Que poderes são esses, né? Então isso é a frase que eu estou falando aqui de maneira resumida com vocês. É o assunto aí que vai dar aí muitos vídeos, com certeza. O Senhor Deus me trouxe muita revelação para falar desses assuntos. E eu quero voltar lá atrás. Agora a gente vai passar assim, de maneira resumida, os temas e os pontos que eu vou tratar com vocês. O primeiro ponto é o Sol. Um pouquinho do Sol, um pouco da Lua, um pouco das estrelas. O Senhor Deus criou, ou melhor, no primeiro dia, Gênesis 1:1, ele fala, né? Haja luz, e houve luz no primeiro dia. Essa luz é Cristo. E quando o final do verso ele vai falar, né? Que houve tarde e manhã no primeiro dia. Se houve tarde e manhã no primeiro dia, teve noite, né? E teve dia. Se teve noite e teve dia no primeiro dia de criação, teve sol, teve lua e teve estrelas. Porém, ele vai mostrar o sol, a lua e as estrelas somente no quarto dia da criação. Olha aí. Vocês estão compreendendo? Porque, o que ele está querendo dizer com isso, né? Por exemplo, lá nos evangelhos, quando Jesus chega, o povo que andava, que jazia em trevas, viu grande luz, né? Ou seja, a chegada de Jesus na terra, né? Então, Jesus é como se fosse o próprio sol. Tá? Vocês estão compreendendo? Agora, por que ele só mostrou esse último estudo que eu fiz na lousa, do Evangelho em uma semana, em 7 dias, ou 7 milênios? Já no primeiro dia, houve sol, lua e estrelas. Mas ele veio mostrar somente no quarto milênio, ou no quarto dia da criação. Isso é para trazer revelação de coisas espirituais para nós. Tá certo? Isso a gente vai trabalhar bastante esse assunto. Um outro ponto com relação ao Sol, por exemplo, isso para os globalistas, que gostam de discutir se a Terra gira em torno de si, que o Sol gira, que o Sol é maior, não sei quantas mil vezes maior que a Terra, etc, etc, etc. Não vou entrar nesse mérito agora, mas o que eu quero dizer é, presta atenção. O Sol, ele não consegue clarear 100% da Terra. Não consegue. Um dia, no final do milênio, ele vai clarear 100% da Terra.
Mas até chegar lá, ele nunca conseguiu clarear 100% da terra. Sabe por quê? Porque se o sol clarear 100% da terra, não precisa mais de noite. Ou seja, não precisa mais de contagem de tempos. Tá certo? Só vai ter dia e não tem noite. E aí, como é que fica? Tá entendendo? Então, mas no final do milênio, quando Nova Jerusalém descer, quando Jesus Cristo entregar o seu reino ao seu Deus e Pai, esse Deus, esse Cristo glorificado, Deus Todo-Poderoso, desce na terra. E a palavra vai dizer que quem estiver presente neste momento, isto é, a igreja e o povo que passou pelo milênio, que receberam a Cristo no milênio, como é que se diz? Compreenderam todo o evangelho no milênio e ali no final do milênio não precisa mais de evangelho, não precisa mais de revelação com relação a Jesus Cristo, a palavra vai falar que quem estiver lá presente naquele momento não vai mais precisar de sol, não vai mais precisar de lua, muito menos de estrelas. Porque ali entra o quê? O estado eterno ou a eternidade, onde só vai haver dia. O Senhor Deus mesmo será o seu sol, né? Ele vai clarear a terra. E aí nunca mais vai ter noite. Somente dia, dia, dia. E Paulo vai falar isso nos evangelhos. Que nós somos do povo que faz parte do dia e não do povo que faz parte da noite. Ou seja, quem não tem, ou melhor, quem ainda tem alguns pecados ou bastante pecados para ser trabalhados, está, como é que se diz, em paralelo com a lua. Ou seja, está em trevas, né? E eu de vez em quando eu ando em trevas, de vez em quando eu peco. Entende? Vai chegar um dia que eu não vou mais andar ou depender da lua. Vai chegar um dia que eu vou ser só sol. Está compreendendo que Deus está trazendo? Qual é o objetivo do sol, da lua e das estrelas? Um outro ponto é a trajetória do sol, a movimentação do sol revelam, né, coisas espirituais também. Jesus, quando ele andou na terra pelo Evangelho, a movimentação que ele fez geográfica é a movimentação do sol. E essa movimentação do sol como é que se diz? Vai ser, como é que se diz? Revela a sua segunda vinda. Ele vai chegar exatamente como o sol se movimenta. Todo olho verá, tá certo? Isso a gente vai tratar em vídeo específico também, tá? Eu estou falando de maneira resumida, os pontos aqui que a gente vai trabalhar, o que o Senhor Deus está mostrando para mim nas Escrituras com relação ao sol, lua e as estrelas. São muitas revelações, por sinal, tá certo? É provável que vocês fiquem impactados, é provável que vocês fiquem, né, de uma certa forma, com expectativas, e muitas, e fiquem mesmo, que tem muita coisa boa para o Senhor nos mostrar e nos ensinar com relação ao sol, lua e as estrelas. Um outro ponto que a gente vai trabalhar, que a gente vai entender nas Escrituras: a lua e as estrelas não possuem luz própria. Eu já gravei vídeos concernente a esse assunto, mas não com tanta profundidade. Então a lua e as estrelas, elas não possuem luz própria. Elas dependem do reflexo do sol. Entende? Nós não temos luz própria. Nós dependemos da glória de Cristo, do reflexo de Cristo em nós. Tá certo? Isso é que a gente vai ver nas Escrituras também. As festas, né, que o Senhor Deus estabeleceu, colocou ali como tempos determinados para serem obedecidos pelos filhos de Israel, isto é, isso alcançou nós também. Eles dependiam da lua, eles tinham que observar a lua nova principalmente, né? Para cada início de mês era tocada uma trombeta concernente à mudança de lua, entende? Eles observavam a lua, assim como o pôr do sol, né? Então, uma figura que Josué, por exemplo, ele entendia exatamente, com exatidão, a movimentação e todas essas coisas, porque o Senhor Deus criou essas coisas justamente para trazer ensinamentos espirituais para nós. Josué era um homem que entendia perfeitamente o que significava pôr do sol, o que significava a lua, né? Eles tinham que entender tudo isso para praticarem as festas. Nós praticamos as festas, né? Essas festas. Nós acabamos de passar pela festa do Pentecostes, entende? É claro que nós não observamos mais a lua, certo? Não observamos mais, porque agora nós não estamos mais, como eu já disse anteriormente, no regime da lua, né? Mas todo o Antigo Testamento viveu no regime da lua, né? Principalmente lua nova, né? Tá certo? Qual é outro ponto interessante que a gente vai ver?
Josué, no momento em que ele ora para que o sol e a lua se detenham em determinado lugar, a primeira coisa que você tem que entender, Josué é o significado do nome Josué, né? É o Deus da salvação, ou coisas relacionadas à salvação. Josué está pelejando para colocar 12 tribos dentro de Canaã. E isso é sombra. No futuro, Jesus irá pelejar para colocar 12 tribos lá dentro de Canaã de novo. E é exatamente o momento em que sol, lua e estrelas serão abalados. Os poderes dos céus serão abalados para Jesus colocar 12 tribos lá dentro. Vocês estão compreendendo as ligações que... Os profetas entendiam tudo isso, né? Todos eles vão mencionar sol, lua e estrelas no tempo do fim, né? Sinais, né? Joel vai falar, né? Dos sinais que acontecerão concernentes esses 3 elementos. O sonho de José também, a gente vai falar do sonho de José. Por que José sonhou com 11 estrelas, o sol e a lua? Por que não 10 estrelas? Por que não 15 estrelas, 20 estrelas? Por que 11 estrelas? Parou para pensar nisso? Sabe por que ele sonhou com 11? Ele está fazendo uma alusão aos 12 filhos de Jacó. Ele é o 12º, ele é a 12ª, né? Ou seja, 12 estrelas. Ele está no sonho. Então ele está vendo 11 estrelas, mas ele faz presente. E José é o homem que tem o perfil, né? Inclusive o único homem, exceto Enoque, é o único homem que a Bíblia não vai mostrar pecado nele, né? José tem um perfil correto. José é a figura de um homem que vai governar o Egito. Isto é a figura de um homem que vai governar 100% da terra, o mundo. Egito tipifica mundo. Jesus irá governar o mundo no futuro, tá certo? E no futuro, 12 estrelas irão se inclinar para Jesus, tanto as estrelas como o sol e a lua, não é? Como é que eu vou colocar aqui para vocês? O sonho de José, né? O sonho de José, que ele está falando de estrelas, né? Está falando de seus irmãos. E ele se inclui como a 12ª. E José tem um pai e tem uma mãe. Assim como o sol, lua e estrelas é tipificado em toda a escritura como um pai, uma mãe e seus filhos. Tá certo? E qual é a ligação do sonho de José com relação a 11 estrelas, sol e lua, com a mulher grávida lá de Apocalipse 12? Aquela mulher vai estar com uma coroa de rainha, alguém que já vai estar, como é que se diz, reinando, né? Ou está para reinar, com uma coroa na cabeça. A coroa só é colocada na cabeça de quem está reinando ou vai reinar, tá certo? Uma coroa com 12 estrelas e não mais 11. Essa mulher está grávida. Está grávida, né? E essa gravidez dessa mulher é um filho. Assim como Raquel, mãe de José, morreu no parto. Esse é um assunto bem complexo, tá? Eu vou falar de maneira resumida aqui, mas a gente vai dar um zoom neste assunto. Então, assim como Raquel esteve com dores de parto para dar à luz a Benjamim, José já tinha nascido, né? José já estava, talvez até desmamado já. Não me atentei para esse momento ali, se a Bíblia menciona o tempo de idade de José para Benjamim. O fato é que Raquel morre no parto quando Benjamim nasce, certo? E Benjamim é um ser que é um elemento surpresa, é um elemento que vai trazer entendimento para nós, né? No momento em que esse José está reinando no Egito, é colocado um cálice, né, na bagagem de Benjamim, né, incriminando Benjamim. Benjamim não foi criminoso, mas foi incriminado. Né? E isso tornou um peso para seus irmãos, né? Tornou um peso. Trouxe vergonha e constrangimento para seus irmãos. Mas José perdoou tudo isso, né? Ou seja, ele armou essa situação para trazer perdão para seus irmãos. Assim, Jesus no futuro vai, como é que se diz? Vai trazer perdão para os 12 tribos, né? Ou para seus irmãos. Essa Raquel, que estava grávida e morreu, lá em Jeremias 31, a palavra fala que houve um pranto em Ramá. Raquel chorando por seus filhos. Só que lá em Gênesis, né, Raquel não viu seus filhos, principalmente Benjamim. José ela viu, mas Benjamim ela não viu. Ela está chorando porque seus filhos estão mortos. Como se ela morreu antes de ver Benjamim, né? Olha aí.
E nos evangelhos, no início de Mateus, ele vai falar de novo, né, que houve um pranto em Ramá e tal, Raquel chorando pelos seus filhos, as mulheradas choraram por causa da morte dos seus primogênitos, que o rei Herodes mandou matar, né? Mas isso se cumpriria no futuro. Então não se cumpriu naquela época, não trouxe entendimento. Então essa mulher de Apocalipse 12 é figura de Raquel também, né? E ela está grávida para dar à luz um filho. E esse filho foi arrebatado até os céus, o dragão, né, não conseguiu pegar. Só que o dragão então, como é que se diz? Apareceu a águia, protegeu essa mulher, deu asas para ela ficar no deserto por 1260 dias, né, por 3 anos e meio, protegida, longe da vista do dragão. Mas também a palavra fala que o dragão foi pelejar contra os descendentes dessa mulher, isto é, seus filhos, né? E nesse momento da gravidez dessa mulher, como é que eu vou falar para vocês? A lua se torna em sangue, isto é, uma mulher com gravidez, quando ela morre no parto, qual é a doença, ou qual é o momento que ocasiona uma mulher morrer? Não é hemorragia? Ou seja, isto é, vazamento de sangue? A lua se torna em sangue neste momento, tipificando que Raquel, né, vai morrer, morreu. E essa Raquel morre literalmente, lá em Apocalipse 12, por conta de que ela está também figura de mãe dos homens. E é figura de Jerusalém atual. A Jerusalém atual morre com hemorragia, né, vai ter muito sangue lá, inclusive, um sinal na lua, mas também na terra, né, principalmente lá em Israel, vai ter muito sangue, muitas pessoas vão morrer. Ela morre, né, para que posteriormente, futuramente, vai ocorrer o quê? Uma glorificação na terra, assim como nós vamos receber uma glorificação no nosso corpo, a terra vai receber uma glorificação do corpo, isto é, Nova Jerusalém, tá certo? Terra restaurada. Mas para acontecer isso, os poderes do céu são abalados, entende? Estou dando uma palhinha aqui do que vai ser falado nos estudos, mas não sei se está dando para entender a situação aí de Raquel, de José, Benjamim, né? Todas essas são figuras, né, que o Senhor Deus está trazendo para nos dar entendimento. E tudo isso está ligado com sol, lua e estrelas, né? Então ela está com 12 estrelas na cabeça, né? Isto é, a coroa, né? Ela está revestida de sol, né? A Sulamita vai falar lá em Cântico dos Cânticos, né? Por que vocês, as filhas estão olhando para a mãe, né? Por que vocês estão olhando assim para mim? Eu estou queimada, minha pele está morena porque eu fui queimada pelo sol. Ou seja, ela foi revestida do sol, né? E a lua está debaixo dos pés, né? Ou seja, não depende mais da lua, né? Como nós estivermos com o nosso corpo glorificado, nós vamos ser seres eternos como anjos. Não vamos mais depender de lua nem de estrelas, né? Porque nós, como é que se diz? Nós não vamos mais dormir, somos seres eternos, né? Então, a outra parte que estará no milênio com Cristo, que ainda não receberam todo o entendimento do Evangelho, vão precisar de sol e lua, tá certo? Isso será restaurado, por isso Pedro vai falar também, né? Nós que cremos no Senhor esperamos novos céus e nova terra, né? Quando ele fala novos céus e nova terra, ele está incluindo sol e lua para o povo que estará presente no milênio. Deixa eu ver qual é o assunto. Agora eu quero terminar aqui essa introdução dos estudos falando um pouquinho das estrelas, né? Eu falei um pouquinho do sol, falei um pouquinho da lua, não sei se deu para compreender, mas na verdade é para gerar curiosidade em vocês, para que quando a gente estudar os pontos, os detalhes dos pontos, vocês recebam o entendimento assim como eu recebi do Senhor. Então vamos lá. Estrelas, né? Os cientistas falam, né, que as estrelas são planetas. Nossa, tem uma gama de conversa fiada no YouTube, nesses estudos por aí, dos cientistas, né, falando concernente às estrelas, tá certo? E eu estou estudando sobre as estrelas nas Escrituras. Então tá, o que as estrelas são? Ou o que elas é? Qual o objetivo? As estrelas, a palavra fala que as estrelas cantam, essas estrelas se movimentam, algumas estrelas não são puras aos olhos de Deus, existem estrelas errantes, o que mais, né? E a palavra, vou citar 3 pontos nas Escrituras que falam de estrelas justamente no momento em que os poderes do céu são abalados. Por exemplo, Daniel 8:10. A palavra fala que o chifre pequeno que nasceu, Daniel falando, né? Eu estive observando que aquele chifre foi crescendo, 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 até atingir o exército dos céus. Olha uma expressão linda aí, para vocês compreenderem. O que é o exército dos céus? Né? Está na palavra. E o exército dos céus são as estrelas.
Mas olha só que interessante, as estrelas é o exército do céu, o exército do céu. E esse chifre pequeno foi crescendo até atingir quase perto dos céus, e atingiu o exército dos céus, e esse exército dos céus, o chifre pequeno pegou algumas das estrelas, jogou na terra e as pisou. Por que que o chifre pequeno pisou em algumas estrelas? Que sentido tem isso para nós? Que figura ele está falando disso? Por que pisar na estrela? Se a raiva dele é contra o Evangelho, contra Cristo e contra pessoas. Por que que ele pisou nas estrelas? Obadias, verso 1, capítulo 1, só tem um capítulo Obadias, né? Mas verso 4, né? É Deus falando, né? Ainda, para o anticristo inclusive, ainda que você coloque o seu ninho, estabeleça o seu ninho entre as estrelas do céu, de lá eu vou te derrubar, diz o Senhor dos Exércitos, né? Ele vai colocar o ninho dele entre as estrelas. Mas aonde que está essas estrelas que a palavra está falando? Estão compreendendo? Isaías capítulo 14, verso 13, né? Uma expressão de Satanás falando, que ele colocou no coração dele. Eu subirei acima das estrelas dos céus, me assentarei no monte da congregação, isto é, no corpo de Cristo, e mais algumas expressões lá do lado do norte, né? Mas eu quero que vocês entendam que estrelas, né? Na palavra, o Senhor Deus está falando de nós, né? Nós somos o exército dos céus. Por isso Jesus vai falar na expressão lá que os poderes do céu serão abalados. Assim como quando ele usa a expressão o reino do céu será semelhante a um homem que saiu de tal lugar. Mas o reino do céu somos nós, né? Nós fazemos parte do reino dos céus. Então o poder que foi dado para ele, todo poder, toda autoridade é me dado. Esse poder que foi dado a Jesus, ele colocou na igreja, ele colocou em seu corpo. Nós fazemos parte do corpo. Então quando ele fala que o exército do céu, ou melhor, os poderes do céu serão abalados, ele está falando do corpo dele. O corpo dele vai ser abalado na grande tribulação. Quando o chifre pequeno estiver pisando nas estrelas, isto é, em algumas estrelas, ele vai estar pisando em algumas pessoas, as duas testemunhas morrendo. Tá certo? Mas a gente vai dar um zoom nessas informações, todas elas. E agora eu finalizo essa introdução dos estudos sobre Terra plana e vou deixar uma pergunta para os globalistas. Lá na época de Noé, considerando que a Terra seja redonda, o planeta, a Terra seja redonda, etc., ok? Quando houve o dilúvio, e a palavra fala que as águas cobriram toda a Terra, toda a superfície da Terra, né? Para falar de superfície, né? Eu entendo que superfície é algo plano. Não tem como uma superfície ser... Claro que tem, né? Mas o que eu quero dizer é um negócio plano. A ideia que se dá. Porque imagine você pegar uma bola, colocar ela no chão ou em cima de uma mesa, sei lá. Pega uma bola aí redonda, certo? E solta a água dela em abundância em cima dela. Até ela ficar submersa. Se não houver uma contenção, se não houver uma mureta, se não houver uma borda, algo que contenham as águas, jamais essa bola ficará submersa, né? Não existe mágica, não existe poder gravicional. Eu nem sei falar essa palavra. É a força da gravidade, ou sei lá, o ar comprimido, as palavras que os cientistas usam, né? Para segurar o peso da água, né? Para dizer que este globo ficou inteiro submerso, né? Mas eu quero ver a opinião, a resposta dos globalistas, já supondo que essa Terra seja redonda, como é que no dilúvio, né, a montanha mais alta, inclusive a palavra fala, que ela ficou debaixo das águas, né? E uma altura relevante ainda, inclusive. Ela ficou debaixo de água. Então eu quero ver a resposta de vocês aí, dizendo que a Terra é redonda, né? Como é que a terra se encheu de água por completa no dilúvio, tá certo? Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo aí.